Bom dia! Olha que delícia tudo isso aqui. Tudo, literalmente, doce, porém zero açúcar. Estamos dando continuidade ao que iniciamos ontem, né? Tudo zero açúcar. Isso é muito, assim, importante para as pessoas diabéticas, para as crianças diabéticas, mas também para você aí que não quer, né, ingerir açúcar, mas com sabor. Antigamente a gente tinha dificuldade, né, em comer aí um doce zero açúcar, porque o sabor era muito forte, amargava, né, na nossa boca. Hoje não, tudo mudou e logicamente estando com uma profissional que vai nos passar aí tudo no passo a passo, todas as receitas com todos os seus detalhes, principalmente, né, é a parte que a gente dos ingredientes, quantidade, tudo perfeitamente para você fazer um bolo aí para o seu filho, para o seu marido diabético, ou mesmo, como eu falei, né, vamos emagrecer também, não é? Não é verdade? Sem açúcar a gente emagrece. Deixa eu dar um beijo na minha querida aqui, tudo bom? Tudo bom, Isabel? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Como é que foi de ontem para hoje? Olha, a fanpage tá, assim, o pessoal tá adorando. Que maravilha! Tá. Eu ainda comentei com o pessoal da produção que foi, assim, surpreendente o retorno que eu tive. Que muito maravilha. bom. Isso é muito legal pra gente aqui, porque isso que, né, é o nosso termômetro de ver que realmente a gente está aí atendendo a sua expectativa e tudo que vocês quiserem ver aqui no Saboroso, aprender, ter uma receita legal, escreva pra gente. Quando a gente estiver aí passando o que você quer, dá uma curtida aí no Saboroso. E agora, ó, vem cá, vamos pra cá. Vamos, esse aqui... Esse é o brigadeiro. Brigadeiro. Esse é o recheado. Lembra que nós fizemos o brigadeiro ontem? Ontem nós fizemos, né? Docinho. Brigadeiro. Beijinho. Beijinho. Bicho de pé. Bicho de pé. Isso. E demos a receita também de um outro... As bolinhas mágicas, que é o leite em pó desnatado misturado com leite condensado diet. Faz a pastinha, enrola. Pronto. Tudo frio. Então, todas as receitas de ontem está postada no Facebook, tá e bom? O pessoal elogiou bastante também a rapidez que a receita feita, foi colocada. Né? Nossa, foi. Nós fizemos 3 com a maior calma, né? Não foi atropelada, que a gente não... E o fato de vocês daria... terem colocado logo em seguida na página do Saboroso, o pessoal ficou muito feliz. Muito bom, isso é muito bom. Então esse aqui é o brigadeiro. E antes que o pessoal pergunte, isso não é açúcar de confeiteiro, viu, Bel? Ah, então já vai explicando. Isso aqui é uma mistura de amido de milho com um pouquinho de adoçante. A gente faz a vez do açúcar de confeiteiro. Olha aqui que maravilha. Ai, o meu... Vai cair, caiu. Aqui, ó, olha que delícia, gente. Olha a cara disso aqui. Saboroso mesmo, delicioso. Sem ser miserável de recheio, né? Sem ser miserável de recheio. Olha que delícia. E agora, esse aqui? Esse, eu fiz um bolo bem mineiro, né? Que é feito com a goiabada cremosa, certo. Que a gente compra, né, em vidro. É uma goiabada cremosa zero açúcar, muito saborosa. Decorei com goiabada em pedaços e o requeijão light. Ai, que delícia. E esse aqui? A mesma massa, Bel. Tudo a mesma massa? Tudo a mesma. E eu vou ensinar, inclusive... Com essa massa, a gente até vai explicar o porquê que a gente acaba elegendo uma massa para fazer. Com essa massa eu faço o rocambole, eu faço o bolo de chocolate. Que aí só acrescenta cacau? Exatamente, aqui, é maravilha, só isso. A gente vai... O rocambole não quebra, tanto ele é tão fantástico. Eu tô aqui com a Vamos pegar uma do... faquinha? Quer pegar uma faquinha? Vamos pegar. Pronto. E aí a gente já... Aqui é o rocambole. Ele é muito macio, Bel, muito macio. Macio mesmo. Olha aqui isso aqui. Olha que delícia, gente. Que delícia. Agora deixa eu... Pronto, equilibrar o nosso prato aqui. Pronto, equilibrou. E esse aqui com a goiabadinha. Uma massa só você consegue fazer todas essas variedades, né? Deixa eu pegar mais uma faquinha, vamos partir esse aqui. E já vamos depois partir para os ingredientes, né? Tudo muito fácil hoje, muito fácil. Opa! Puxar pra cá, ó. Quer ver, ó? Às vezes nem precisa do nosso... Ai, dá pra ver, olha que lindo. Dá pra ver. Bastante recheio, né? Bastante recheio, não deixa... Não, sabe, em nada, em nenhum ponto, assim, para os doces normais. Vamos dizer normais, não. Tradicionais, exatamente. Né? E agora sim a gente vai passar aí, ó, para os ingredientes do nosso bolo. Como ela falou, com uma massa, ela fez esses 3 aí.
Então vamos aos ingredientes, eu vou passar, tá? Tá ok. E aí você vai atuando aí. Então, massa básica de pão de ló branco. 6 ovos. 6 colheres de sopa de adoçante. Aí fala um pouquinho, fala sobre o adoçante. Vamos repetir, que isso é muito importante. Né, que nós falamos ontem. Muita gente perguntou sobre o uso da sucralose. A sucralose é um adoçante que ontem eu expliquei que ele é derivado do açúcar ele é derivado da cana. Porém, é extraído da cana a sacarose, que é o quê? O açúcar, né? Então, é extraído e é usado o bagaço da cana já isento de qualquer vestígio de açúcar para preparar esse tipo de adoçante. É lógico que ele não tem, o bagaço da cana não tem mais poder de adoçamento. Sim. Então, ela recebe uma adição de matérias-primas químicas, que a gente chama tecnicamente de edulcorantes, para ter o doce. Mas a sucralose não tem contraindicação. Coisa que, às vezes, tem pessoas que não podem consumir aspartame. Gente, uma outra coisa. Aspartame não serve para fazer culinária de forno e fogão. Tá escutando, gente? Aspartame, esquece. Não, o aspartame, quando ele é elevado a temperatura dele, seja no cozimento ou seja no forno, ele perde poder de adoçamento. Vai parecer que você não pôs nada. Tá. Ele não suporta altas temperaturas nem cozimento prolongado, tá? Então, é muito importante a gente usar o adoçante certo. Não quer usar a base de sucralose? Tem outros adoçantes que a gente usa nas medidas como se fosse açúcar. Também tem. Sim. Posso usar, desde que seja na medida como se fosse o açúcar. Tá. Se eu tenho na minha região um adoçante que, para cada uma xícara de chá de açúcar eu vou usar uma colher de sopa de adoçante, porque tem adoçantes que são mega concentrados. Então eu preciso tomar muito cuidado, porque normalmente as receitas não vão ser, não vão ter o mesmo desempenho, né? Porque eu vou perdendo volume. Aí eu preciso adaptar a receita, né? Então, eu sempre uso adoçantes, não importa qual, a marca, mas que sejam usados na medida como se fosse açúcar. Certíssimo. Tá? Agora, até vou aproveitar esse gancho, daqui a pouco a gente termina de passar a receita e vamos começar a fazer, né? Que tem uma nossa telespectadora que eu confundi, desculpa, da Rita Maria, que o marido dela não é diabético, não. Ele teve um infarto, mas ela toma cuidado com toda a alimentação dele. E ela falou que ela fez um leite condensado diet, mas que ficou com um sabor super ruim. Por que será? Isso vai depender do tipo de adoçante que usou. Existem adoçantes que são excelentes, como, por exemplo, a estévia. A estévia é um adoçante derivado de uma planta e muita gente faz confusão também. Olha, eu uso estévia porque é natural. Não é natural. Tá. Ele só vai ser natural se eu pegar a estévia planta, secar essa planta, desidratar, né, essa planta, moer e usar ela em forma de pó. Então eu tenho um adoçante natural 100%. Agora, a estévia, uma vez que ela é tratada e misturada com produtos para poder aumentar a vida útil dela e poder agregar, né, volume, ela já não é mais natural, porque ela já recebeu adições químicas. Entendi. Então, eu sou uma das grandes defensoras da estévia. Sempre, da minha época, por exemplo, de formação, eu fui uma das pessoas que mais defendeu o uso da estévia. Só que o esteviosídeo tem sabor residual amargo. O ciclamato e a sacarina tem residual metálico. Então, a gente tem que ver que tipo de adoçante ela usou. Pode ser o adoçante, viu, Rita? Tá Só bom? pode ser isso, porque o leite em pó, né? Opa, tem uma mosquinha aqui, ó, passeando pela gente. Mas agora, vamos fazer o seguinte, vamos terminar então a receita, né? Nós começamos, ó, massa básica de pão de ló branco. Então, 6 ovos, 6 colheres de sopa de adoçante sucralose, 1 colher de sopa de óleo de canola ou milho, 6 colheres de sopa de farinha de trigo, 2 colheres de sopa de amido de milho e 1 colher de chá de fermento em pó. Vamos repetir? Vamos repetir. Bem facinho. Aí é facinho, mas vamos repetir mais uma vez, que aí fica maravilhoso. Vamos lá. 6 ovos inteiros, 6 colheres de sopa de adoçante sucralose, 1 colher de sopa de óleo de canola ou milho, 6 colheres de sopa de farinha de trigo.
E 2 colheres de sopa. Já falei, né? Já me de milho? Não, agora eu falei. Tá? Então, para terminar a receita. Então, a gente vê que é super fácil mesmo, Fácil. não é verdade? Então, Isabel, nós vamos pegar os ovos inteiros, os 6 ovos, e nós vamos bater junto com o adoçante e o óleo. Tá. O ideal, e até quando a gente fala em bolo diet, é outro vilão, assim como o leite condensado, né? Sim. Porque as pessoas pensam assim, se eu vou usar um adoçante que é equivalente ao açúcar, então é só eu adaptar a minha receita. Eu vou pegar a margarina, vou usar light, eu vou pegar o açúcar, vou usar adoçante, o leite, vou usar o desnatado, e eu posso fazer qualquer receita. Infelizmente, não. Não, por quê? Porque a gente, quando vai fazer essas adaptações, o açúcar, por exemplo, ele é um umidificador natural de massas. Ele é um evoluente. Sim. Ele é um emulsionante. Ele é um hidratante da massa. Ele dá cor. Ou seja, ele não tem só a função de adoçar, ele tem a função de fazer várias coisas pelo prato. Aqui eu não tenho isso. Então, o que eu faço? Eu costumo, na culinária zero açúcar, eleger algumas, como nós vamos ensinar hoje, essa massa é uma massa coringa. Posso fazer o meu pandeló, posso fazer a versão chocolate, que nós vamos depois até passar, mas é igual. Só que o que eu faço? Não vou 6 colheres de farinha e 2 de amido? Eu uso, eu substituo, na verdade, a farinha de trigo pelo adoçante, pelo cacau em pó. Então, ao invés de eu usar a mesma quantidade, ou posso também acrescentar só o cacau em pó se eu quiser ele mais fraquinho de chocolate. Agora, se eu aumentar muito o cacau aqui, eu corro o risco de ter uma massa mais pesada, porque a massa de chocolate é mais pesada. Sim, sem dúvida. Então, você observou que o meu não é tão pretinha a massa em relação ao brigadeiro. Ele é mais clarinho. Ah, mas eu acho que isso aí visualmente está maravilhoso também, né? Para quem gosta bem pretinho, tem só que tomar cuidado que se acrescentar muito cacau, eu vou ter uma massa mais ressecada. Tá bom. Posso acrescentar essa massa, o café solúvel, e faço um pandeló de café, um rocambole de café com o brigadeiro de café. Se eu rechear de beijinho, eu tenho um bolo prestígio, recheio de brigadeiro, bolo brigadeiro, faço rocambole. A massa é tão fácil, Isabel. Ela é tão facinha que eu posso fazer o... Posso ligando aqui? Vamos, mas aí a gente não vai conseguir falar. Mas vamos agora bater a massa, vamos bater, né? Isso. Aí você vai colocando aos poucos? E primeiro essa daqui, essa etapa é fundamental. A gente pode ir pra lá? Vamos pra lá, vamos pra lá, que aí a gente consegue conversar. Então, o importante ali é eu bater em casa, a gente vai bater 10 minutos. 10 minutos. Aqui é evidente que nós não temos esse tempo, mas é fundamental que bata até essa quantidade, que é pouquinha, né, visualmente, ela quadriplicar de volume. Esta parte é o que vai resultar no sucesso ou fracasso da receita. Tá, então olha, escutem aí, hein? Depois que bateu ali, como todo pandeló, até o com açúcar é assim, você sabe melhor do que eu. O ideal é você bater até ele ficar extremamente delicado, fofo, né? E aí eu vou fazer o quê? Eu vou pegar, vou tirar da batedeira e acrescentar farinha de trigo, o amido você vai tirar, o fermento. Tá? Eu tiro e coloco isso separado. Muito bom, nossa, muito Nesse muito brigadeiro, o que eu acrescentei, além daquele que nós fizemos ontem? Um pote de creme de avelã. O diet, lógico. Aquele creme de avelã zero açúcar que eu mostrei ontem. Tá. Então, no brigadeiro, nossa, eu fiz a versão, um brigadeiro gourmet, que é com o creme de avelã. Ali, bateu. Se eu quiser colocar o café solúvel, eu posso até colocar já o café solúvel, porque ele é granuladinho, sim, ele vai dissolvendo. O cacau em pó também posso colocar nesse momento, não tem problema. Agora, farinha, amido e fermento por último. Tá. E sempre peneiradinho. Tudo peneirado. Eu peneiro os 3 juntos, ou pode peneirar separado, como eu fiz hoje. Peneirei, eu estou usando... Esse bolo é aquela receita que não tem o que não dá certo. Olha aí, gente. Diet com sabor de tradicional. Não vai gordura nenhuma. Fácil de fazer. E olha aí, ó, não é só diet, esse também já é light, né? São as duas coisas que a gente está colocando aqui. Essa massa... Porque diet e light não tem nada a ver, mas ela conseguiu juntar os dois aqui, tá? Baixa caloria, tudo. É tão legal que eu assei esse rocambole, eu assei numa assadeira retangular, cortei ele no meio, porque ele era uma assadeira pequena. Sim. Eu cortei ele no meio
abri, passei o recheio nos dois e enrolei um em seguida do outro. Então, ele não é um bolo inteiro. Eu cortei no meio e deu para fazer ele altinho assim. Que legal. Ele não quebra, porque o fato de não ter gordura faz com que ele não quebre. Certo. Olha que legal também. Asso a minha massa no tabuleiro, né? Espero esfriar, corto em tiras. Certo. Separo as tiras e coloco para torrar e eu tenho um biscoito tipo champanhe 0 açúcar. E aí, agora já te bateu, Então, cresceu. Na verdade, eu precisaria bater ainda mais, né? Mas 10 minutos dá mesmo. para mostrar aqui, ó, que ele já tá cresceu bem fofinho, né? E aí eu vou pegar e vou só misturar agora os ingredientes bem assim com... Fora da batedeira. Isso, é só isso. É a farinha de trigo. Farinha de trigo. Ela peneirou e tá colocando peneiradinha. Isso. O amido e o fermento. Eu só vou misturar isso. Tá. Forno para bolo 0 açúcar. Isso. Nunca pré-aquecido. Não. Nunca. Poxa, que novidade. Sabe por quê? Porque a gente tem aqui a ausência do açúcar. O açúcar, ele é um levedante natural. Sim. Então, eu tenho no bolo 0 um pouquinho mais de demora na hora do crescimento da massa. Então, o ideal é não pré-aquecer, porque à medida em que o forno vai aquecendo, a minha massa vai evoluindo. Tem muita gente que usa forno quente, muito quente, e aí o que acontece? O bolo não assa, ele cozinha, porque ele não tem tempo para evoluir. Entendi. Tá? Então, eu vou misturando, tem que ser essa parte, tem que ter paciência, não mas tem a gente jeito. tem que ter, né? E a gente vai misturando aos pouquinhos. Aqui eu poderia usar, como eu falei para você, o cacau, e eu faria a minha massa de chocolate. Eu poderia usar o café solúvel, fazer um pandeló de café. Já fiz e ficou aí muito... o amido de milho. Tá. Eu já fiz e ficou muito saboroso, sabe o que? Até em homenagem ao programa, né? Porque ficou saboroso demais. Eu esfarelei meia dúzia de paçoquinhas 0 açúcar. Ai, que delícia. Ela é uma delícia. E coloquei junto na massa e fiz um pandeló de paçoquinha. Nossa, que delícia. Nós vamos ter muitas receitas para dividir aí com o nosso público aqui. E a Silvana, você vai dar um curso, alguma coisa? Isso, então, eu vou estar em Vitória, no Espírito Santo, dia 21, 22 e 23 agora de agosto. Prestem atenção. Então, Vitória, no Espírito Santo. Eu vou estar dia 21, 22 e 23 de agosto, lá com a Brígida, que é uma jornalista que está organizando todo o curso lá. E nós vamos ter... Você tem telefone de lá? Não tenho telefone, mas está na fanpage todos os contatos da então, Brígida. Olha, Facebook também, ó. Culinária... Diet, Silvana Costa, mas gente, tá trocadinho o nome que foi registrado assim no Facebook. Sigam exatamente aí no Facebook, aí o pessoal aí, ó, né, lá de Vitória, já vai entrando para saber exatamente onde vai ser, que horas vai ser, tudo que é imperdível uma aula com ela, viu? Vai ser bem legal, a gente vai dar quase 4 horas de aula com todas as receitas base de tudo para a pessoa poder estar inventando, criando, porque isso é que é legal da Culinária Zero. A gente tem receitas eleitas básicas e aí depois as pessoas têm, olha, só com essa massa de pandeló, rocambole, pandeló disso, daquilo, vários sabores diferentes e o biscoito, que fica fantástico para você montar um pavê 0 açúcar. Com certeza. Né? O que acontece com 0 açúcar? É falta de opção e de informação de receitas. Às vezes a pessoa fez uma vez, não deu certo, ela fala, nunca mais eu vou assim, fazer. Ninguém trabalha com chocolate, não é verdade? Não é? Olha que massa, Olha Bel. Que massa deliciosa. Mesmo não tendo batido o tempo, né? Nossa, ela tá super aerada. Aí tem gente que fala, bolo diet é pesado. Não é. Nada. Ó, eu já dei uma provada aqui nesse de chocolate. Tá maravilhoso. Não fala que é um bolo diet. E light também. Como eu falei, diet e light é totalmente diferente. Mas ele pode ser, né? Estar junto. Ela conseguiu fazer isso, colocar 0 açúcar e ainda colocar light. Porque muitas vezes no diet vai um excesso de gordura, não é? Eu não sou partidária disso. Nem eu. Eu acho assim, não adianta a gente só eliminar o açúcar da receita se você mantiver o nível de gorduras dela, porque a gordura vai transformar em açúcar. E outra coisa, o diabético, muitas vezes... Ele tem o colesterol. Sim, e não na verdade não é saudável nem para quem é diabético, nem para quem não é, né? Exatamente. Eu acho que sempre a gente dá uma repaginada no nosso conceito de sabor, apesar que eu acho que sabor, como eu falei, antigamente a gente comia assim um diet
pegava, né, na nossa boca. Hoje em dia... Os adoçantes são maravilhosos, São maravilhosos. Eles evoluíram muito. A pena é que está crescendo o pessoal diabético, diabetes infantil também, infelizmente. Mas isso é um mal que a gente... Aí que eu falo da reeducação, conceito de alimentação, de uma série de coisas, né? Uma vez a Rafaela, minha filha, você não conhece? Eu conheço assim. Da tela, Mas, pessoalmente, ela, quando ela era muito menininha, ela era gordinha. Aí eu cheguei no médico dela, né? Falei assim, doutor, ela não para de comer bolacha. Ele falou, quem compra? Então, você entendeu? Calou minha boca. Então, a gente que tem que determinar, né? Isso é bom para a alimentação da minha família, isso não é bom. Então, fazer do que é bom, criar receitas maravilhosas, como ela cria. E outra informação que ela tem, a formação e a informação, porque muitas vezes você pode ser formada, mas você não tem habilidade para fazer receitas. Você conseguiu... juntar tudo. A Silvana é velha de guerra minha. Eu gosto muito, então acho que isso também facilita, né? Porque é uma coisa que eu gosto. Com certeza isso facilita. E aí a gente vai... Depois que eu tenho a minha massa pronta ali, eu vou pegar uma assadeira e eu gosto de forrar ou com papel manteiga ou papel alumínio. Certo. Essa massa é tão fantástica que, olha, eu trouxe uma pronta, né? Esta receitinha que eu fiz, dão 2 assadeirinhas dessa. 2 assadeiras dessa. O diâmetro deve ter o quê? 20 aqui? 20. Tá. Ou posso fazer uma grande. Sim. Olha, ela é tão legal que deu pra cortar o disco em 3 vezes. Olha. Isso que é bom. Bastante recheio. Olha. Olha isso aí. Dá pra cortar em 3 partes. Olha, não quer... Olha aqui, olha. Ela não quebra. Não. E você vê que ela tá aerada, ela tá macia, né? Então o pessoal fala assim, o bolo diet é pesado, o meu bolo não cresceu. Gente, não tem segredo. O único segredo é não usar o forno pré-aquecido e cuidado com o bater o tempo certo. Eu preciso ter essa paciência de bater o tempo certo. Bom, eu forro, né, com papel alumínio ou papel manteiga e levo para assar. Aí, depois de assado, eu espero esfriar completamente para poder cortar. Você viu que, olha, a gente corta com a maior facilidade, tanto é que eu cortei em 3 partes. E não quebra, ó. Não, ele é fantástico, ele é muito legal. Bom. Se eu quero fazer os biscoitos, tanto de chocolate para um chá, como para fazer, para montar um pavê, fatio, ponho numa assadeira ele espalhado, torro e faço biscoito tipo champanhe. Olha que delícia! Monto o que eu quiser também. O que você quiser. Ou também posso consumir para tomar um chá, né? É baixa caloria, porque aqui é um biscoito que eu não vou ter nem gordura, né? É bem interessante. E aí, eu também acabei fazendo um creme de confeiteiro básico. Que também... Vou te passando, tá? Vamos passar os ingredientes e já vou passando pra ela pra gente ganhar tempo. Aqui é o do nosso falso marshmallow. Esse é o falso marshmallow, que nós vamos bater depois, se der tempo. Aqui é o do creme de confeiteiro, que aí eu quero deixar ele cozinhando pra depois a gente poder bater o marshmallow. Vamos ver se dá tempo, senão a gente continua. Eu vou precisar da batedeira. Da batedeira? Então vamos levar pra lá? Aí você já... Eu vou precisar da batedeira para poder bater o marshmallow. Então, enquanto isso, eu vou passando os ingredientes aí. Vamos passando aí? Creme de confeiteiro. São 500 ml de leite desnatado quente. Uma xícara de chá de adoçante. 2 colheres de sopa de fécula de batata ou amido de milho. Meia xícara de chá de leite em pó desnatado. 2 gemas peneiradas que estão aí, ó, para vocês verem. E uma colher de sobremesa de essência de baunilha. A minha baunilha é a branca, por isso que não dá para ver, tá? Tá. Agora... Bom, o nosso creme de confeiteiro é aquele básico, né, Bel? O leite que nós vamos usar, aqui o leite desnatado. Vou colocar... Eu vou até pôr eu vou pôr ele todo, porque eu vou misturar tudo fora do fogo, tá? Então eu vou colocar o leite, o adoçante. Certo. Muita gente fala assim, mas isso aqui vai ficar aquele cremão de amido, né? Não vai ficar, não.
Primeiro, porque o adoçante não deixa nessa textura de mingauzão. Certo. Sabe? O leite em pó também acaba deixando numa textura e um sabor muito mais delicado, mais fino. E se caso você quiser que ele perca essa textura de creme, desse cremão, como as pessoas falam, tipo mingau, é simples. Depois que, ó, branquinha, ó, transparentinha, tá? Olha como ela é perfumada, Bel. Muito mais mesmo. do que o outro. É mais mesmo. Então, aí eu vou misturar tudo. Eu poderia usar até o liquidificador para misturar. Tá. Né? Posso pegar tudo, colocar no liquidificador e bater. Agora, se eu quiser que ele perca essa textura de cremão, né, de mingauzão, sim, o que eu faço? Depois que o meu creme está já grossinho, sim, eu pego e bato ele na batedeira. Tá. Aí eu perco aquela textura mais viscosa do próprio creme. Agora vamos acender o foguinho aqui? Eu tô achando, sabe, que a gente não vai ter tempo para terminar. Mas a gente não terminando hoje, a gente termina amanhã, porque amanhã ela está aqui também. E amanhã a nossa aula é biscoitos e cookies. Biscoitos e cookies. Só que aí não tem problema, porque como amanhã a aula é um pouco mais tranquila no sentido de que a massa, nós vamos preparar uma massa e todas as variações, aí a gente mostra o marshmallow. Mas, tá, o marshmallow, gente, o pessoal vai cobrar, porque com certeza... É muito gostoso. Bom, aqui, Bel, não tem segredo. A gente vai deixar isso levantar a fervura, ele vai engrossar levemente. E aí, o que eu posso fazer? Na hora de montar meu bolo, eu posso usar abacaxi picadinho. Eu sempre cozinho o abacaxi para ele perder a acidez. Não é azeda mesmo, rapidinho. E aí, espero ele secar. Ou se eu não quiser esperar ele secar, eu posso pegar aquela caldinha, drenar a caldinha, umedecer o meu bolo com a caldinha do abacaxi, um pouquinho de adoçante, cravinho, canela, cozinho, faço um docinho de abacaxi. E aí eu posso usar o creme de confeiteiro com o abacaxi, posso usar creme de confeiteiro com o pêssego diet, que a gente já tem. Certo. Né? A gente tem cereja zero açúcar também, em hoje calda. Nós temos um monte de coisas. Para o final do ano, eu vou ensinar, inclusive, a fazer a cereja em calda. Porque aí você pode fazer a sua cereja zero açúcar em casa. Vamos aprender isso. Né? Vamos aprender. Posso usar aqui, nesse creme de confeiteiro, nozes, uvas passas, damascos. Uma coisa só que eu queria falar. Muita gente fala de fruta cristalizada. Sim. Ah, Silvana, eu usei, mas eu fervi ela e tirei o açúcar. Esquece. A concentração do açúcar está dentro da fruta, não fora dela. E quando você ferve, você tem a impressão de que ela perdeu o adoçamento, mas o açúcar permanece lá dentro. E outro detalhe importante, não é porque é diet, o diabético pode comer o bolo todo. Não. Ele tem o percentual por dia, tá? Inclusive, eu já escutei em vários lugares pessoas ensinando a fazer culinária diet, falam, olha, esse você pode comer à vontade. Isso não é verdade, existe. É muito perigoso. Inclusive, passar uma informação dessa, porque isso não pode. Com certeza. Gente, infelizmente, terminou o programa. Nós estamos dando ponto aqui, mas nós vamos parar aqui. Ela vai refazer isso amanhã. E amanhã vamos dar continuidade a este presente que ela está nos dando de receitas deliciosas, zero açúcar. Amanhã, repetindo... Amanhã, biscoitos e cookies, nós vamos fazer também o marshmallow, que vai dar tempo. Marshmallow também, que vai dar tempo, tá bom? Então, eu espero vocês aí às 10h15 da manhã no Saboroso. Eu, você e a Silvana aqui, toda a minha equipe aqui, tá? Fiquem com Deus, muito obrigada pela companhia, que Deus abençoe a todos. Estaremos aqui amanhã às 10h15. Beijo, tchau!